Fala pessoal, agora a gente vai começar a ver como selecionar valores de várias tabelas aqui no caso. Então a gente pode, que a gente viu anteriormente na seção de SQL, que a gente pode selecionar valores de mais de uma tabela. Contando, a gente pode ou selecionar os valores de mais de uma tabela e ter, por exemplo, um produto cartesiano de todos os valores, ou melhor ainda, quando a gente tem uma relação, que é o caso que a gente tem aqui no caso de users e profiles, a gente tem uma relação de 1 para 1. Então, por exemplo, aqui nessa consulta, eu sei que eu tenho uma condição. Eu vou fazer um select, no caso, de duas tabelas de users e profiles, só que a minha condição vai ser quando o ID do usuário for o mesmo que tiver aqui na tabela profiles.userid. Então, vamos montar esse select. Infelizmente, essa consulta vai ficar também mais complexa do que as outras, porque eu não encontrei uma maneira mais assim simples de fazer isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou montar essa consulta meio que quase que usando tudo raw, né, no caso, usando o SQL, mas isso porque a gente pode também fazer essa mesma seleção utilizando os joins. Então, os joins são melhores do que você fazer isso daqui, mas em algum momento você pode precisar disso. Então, vamos fazer select, const select. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Kinex aqui no caso, Kinex. Eu posso pegar a minha tabela aqui, só que eu vou fazer o seguinte, eu preciso de mandar aqui dentro do Kinex de qual tabela eu quero selecionar. Deixa eu deixar aqui embaixo, ó, só para você ver, ó, console log Kinex, aliás, select.toString. Se a gente olhar, eu tenho que mandar uma tabela aqui. Só que eu não posso simplesmente vir aqui e falar assim, ó, users as u. Isso funciona. Ó. Isso é interessante que funciona. Users as u. Presta atenção nesses acentinhos aqui, ó, graves. Que isso aqui é para fazer o escape do texto que eu estou mandando, só que o SQL ainda vai ler isso como uma tabela aqui no caso. Ele não vai ler isso aqui como um valor. Então, se você observar, ó, presta atenção nos acentinhos. Se eu mando aqui também, ó, users as u, e aí eu quero outra tabela, profiles as p, você vê que dá um problema nos acentos aqui, ó. Você vê que no user está certo, as u, só que aqui eu coloquei vírgula, profiles as p, ficou tudo junto. Então, isso aqui não vai funcionar como eu estou esperando que funcione. Então, uma coisa que eu posso fazer é o seguinte, mandar isso aqui como raw aqui dentro. A gente já viu isso anteriormente, eu posso falar para o Kinex, olha, confia nesse texto que eu estou mandando aí, ó, pronto, raw, que é esse texto aqui, e aí ele não vai adicionar mais aqueles acentos. Então, isso aqui já funciona para a gente. Se você quiser escapar os valores, por exemplo, suponha que a tabela tem o mesmo nome de um comando SQL. Pode ser que isso gere um erro na sua consulta. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Suponha que eu queira colocar esses acentos aqui. Então, isso aqui, isso é o acento grave, né, no caso. Então, vou colocar aqui, ó, só para garantir, ó. Beleza. Enviado. Novamente, se você estiver recebendo dados dos usuários, é interessante, você não precisa fazer isso aqui dessa maneira. Se você estiver recebendo dados diretamente do usuário, você pode fazer assim, ó. Aqui, ó, eu vou falar assim, ó. Eu quero users as, não sei, profiles. Eita, deixa eu voltar aqui. Profiles as, não sei. Beleza? Agora eu mando um array com os valores. O primeiro é users as u e o segundo é profiles as p. Beleza? Dessa maneira é sempre mais seguro do que você mandar diretamente. Então, executando, eu tenho exatamente a mesma coisa agora com os acentos corrigidos. Beleza, o que falta? Deixa eu voltar aqui, vamos observar o que falta na nossa consulta. Então, a gente fez isso aqui, né? Até aqui, né, no caso. Falta a gente selecionar os campos. O.id, o ID e tal. Você pode fazer isso aqui também. Deixa eu colocar aqui, ó. E daí eu vou mudar um pouquinho a consulta. Vou fazer o seguinte. Vou chegar isso aqui para frente, ó. Para indicar que eu não terminei. Vou colocar aqui select. Só que, ao invés de eu colocar na mesma linha, eu vou colocar embaixo aqui para ficar mais organizado. Então, ele vem como padrão select all, né? Se você quiser mandar os campos, como eu mandei ali na consulta, é o ID, PID,
bio e first name. Então, u.id as o ID, vírgula, p.id as PID. O próximo era p.bio e u.firstName. Beleza, ainda tem um where ali que eu tava olhando. Então vamos lá. Tem where id igual a. Aqui também a gente vai ter problema. Deixa eu te mostrar o problema. Vamos lá, ó. Where. Se eu fosse fazer id, o id, né? Então, o id. Ou aqui no where, vamos colocar u.id, só para garantir, igual a p.userID. Que é esse where que a gente fez aqui, ó. Where id igual a p.userID. Essa é a condição que eu estava te falando anteriormente. Ó. Aqui a gente já teve problema. Ó. Select all from users.uid, where id e tal, e assim vem, né? Só que aqui, ó, no where u.id igual a p.userID, deu certo relativamente, só que ele está considerando o nosso p.id como valor. Você vê que não são acentos graves aqui, são como se fosse uma string, né, no caso. Então, para corrigir isso, a gente já viu anteriormente que a gente pode utilizar next.raw aqui. E daí, a gente pode fazer o seguinte, ó, só num valor só, a gente pode fazer isso aqui e mandar o nosso array com p.userID. Beleza? Novamente, isso aqui fica complexo porque não é tão comum assim. Geralmente a gente vai fazer join com uma consulta dessa aqui, tá? Então por isso que costuma ficar mais complexo essas consultas que não são tão utilizadas assim. Então aqui já está corrigido aparentemente. Vamos dar uma olhada se a gente tem esses valores aqui. Então, next, promise, né? Nosso select. Executando, ó, a gente tem o seguinte para todos os registros. Ó. O ID, que é o 10, né? Lembra que a gente está usando as o ID, PID, que a gente está usando as PID. Bio da Helena, first name Helena. E aí a mesma coisa, ó. Bio da Joana, first name Joana. Bio da Rosana, first name Rosana, e assim por diante. Ó. Bio de Tanner, e assim por diante até o final da nossa consulta aqui. Então a gente tem um objeto para cada um dos usuários. Com o nosso select aqui, que eu te mostrei aqui, né, em cima como é que ele ficou. Aqui em cima a gente tem a saída do SQL, que foi o que a gente escreveu aqui. Beleza? Então, basicamente assim que a gente faz um select de várias tabelas aqui. E aí, sempre lembrando, você pode fazer um select utilizando os joins aqui. Dessa mesma maneira, você pode fazer um select utilizando o inner join, que vai ficar exatamente igual esse select aqui. Beleza? Então, vou deixar essa aula aqui e a gente se vê na próxima aula.